ainda está sendo transmitida aí para os participantes que estão no auditório, né? Possivelmente da estatística. Eu quero agradecer de uma forma muito especial o André e a Gisele, que aceitaram esse convite. A gente vai falar um pouquinho desse modelo. Mas antes, a gente tem um canal aqui do mestrado e a gente tem solicitado a permissão de gravação para disponibilizar depois, né? Alguns alunos, inclusive da própria graduação, e principalmente da graduação, estão em aula, né? E outras pessoas também. Então, a gente está pedindo autorização para deixar gravado e disponibilizar depois nesse canal. Então, queria saber se o André e a Gisele se autorizam, né, nesse momento. Tudo bem. Olha, tudo bem, gente? Sim. Estou cumprimentando aí, gente. Olha, esse momento, então, ele assim, é muito mais descontraído. Eu quero falar um pouquinho de onde surgiu assim, essa ideia, mas eu quero saber quem está no apoio, se tem alguma orientação específica ou se podemos dar início. Não sei quem está do apoio agora para orientações. Alguma orientação? Bom, podemos começar. Então, maravilha. Muito bem, gente. Então, a gente está encerrando, né, com chave de ouro, uma semana de muitas palestras presenciais, remotas, saindo aí de um momento de distanciamento. E é o primeiro efetivamente evento do programa pós-graduação em matemática da UFJF, né, que a gente está realizando nesse formato híbrido, né, uma parte presencial e uma parte remota. A Camila está dizendo aqui, né, que será transmitido aqui pelo telão. Excelente. E aí, nós tivemos algumas etapas muito interessantes aí durante esse evento, como minicursos, né, como a apresentação de pôster também, tem um envolvimento muito grande assim, para os alunos da própria pós-graduação ou da graduação. E então tivemos uma ideia de proporcionar esse bate-papo bastante informal, né, bastante tranquilo, com os egressos, né, para que a gente tivesse uma visualização de possíveis cenários, né, para onde vocês foram, né. Então, o título dessa sessão é exatamente isso, né, egresso, para onde fui. Um pouquinho sobre a trajetória acadêmica e profissional e alguns depoimentos. Tá? E aí, eu quero voltar a falar um pouquinho antes de colocar, né, eu tenho aqui um roteiro inicial só para a gente começar a ter um início de conversa, mas eu quero agradecer mais uma vez o André aí por ter aceitado esse convite. O André foi o meu aluno do mestrado, foi um aluno muito bom aqui no mestrado, caminhou muito bem, né, então ele vai contar um pouquinho aí da trajetória no mestrado, pós-mestrado, o que está fazendo agora. A Gisele foi aluna aqui do professor Sérgio, né, foi muito bem, uma aluna também excelente, exemplar, e que também seguiu pós-mestrado em várias situações, ela vai compartilhar um pouquinho com a gente. Então, mais uma vez, reforço aí e meus agradecimentos por aceitarem participar desse momento. Então, eu queria falar um pouquinho aqui, né, mas em linhas muito gerais. Então, André Maldonado, atualmente, ele é engenheiro de software, né, numa empresa, ou ele mora fora, né, mora na Alemanha. Eu não sei se é uma empresa exatamente alemã ou multinacional, ele vai contar um pouquinho disso aí para a gente. E o Sérgio está... depois eu vou dar a oportunidade de resposta, André. E a Gisele é professora na Universidade Federal do Paraná, né? Então, também... não, Sérgio está... Muito bem, gente. Então, eu vou iniciar a nossa conversa já com uma pergunta, tá? Tá bom?
E aí, antes de responder propriamente a pergunta, aí vocês podem falar um pouquinho mais, tá? De como vocês estão, o que vocês quiserem, identificação. E a primeira pergunta que eu coloco aqui é o seguinte, pessoal. Momento de mestrado, com suas preocupações, né, seus dilemas, mas e aí, terminei o mestrado, para onde vou? Se tiver essa dúvida, bateu essa angústia pessoal, como foi decidir o caminho a seguir, né? E aí, André, se você me permite, eu vou dar preferência para as moças e vou deixar a Gisele começar, tá bom? Então, Gisele, pode falar um pouquinho, pode se apresentar, mas a primeira pergunta é nessa direção. Certo. Foi assim, terminei o mestrado, qual foi a sua ideia, para onde seguir e como foi isso? Obrigado. Ok, obrigada, Luiz, pelo convite. Luiz e o Sérgio, né, que mediou o convite aí também. Eu queria falar que é mais estranho do que dar palestra online, participar de uma mesa redonda, a gente não vê a cara das pessoas. Então, eu queria convidar a quem estiver se sentindo à vontade aqui para ligar as câmeras. Oi, Valéria. Que talvez vendo a carinha de vocês fique um pouco mais legal. Oi, Sérgio, tudo bem? Bom, sobre mim, né? Eu saí daí, fui fazer doutorado no INPA e em seguida eu já ansiosa pela oportunidade de conseguir uma vaga, né? Já fiz logo um concurso que foi na Federal do Espírito Santo, em Vitória. E nisso eu tinha uma bolsa de pós-doc que eu tinha conseguido através de um programa que meu orientador de doutorado tinha com um professor da França. Eu cheguei para a França com a intenção de ficar um ano, mas nesse meio tempo me chamaram e eu, opa, vaga. Isso tá raro, né? Então eu voltei em 4 meses, só fiquei lá. Fiquei 2 anos lá no Espírito Santo e consegui uma transferência para a Federal do Paraná no ano passado. Estou aqui desde então. Sobre o mestrado em si, né? Eu acho que eu comecei a decidir antes, né? E é importante, talvez, não decidir, porque a gente não decide, né? O destino meio que decide pela gente, mas eu comecei a me preparar desde o início do mestrado para tentar fazer doutorado no INPA. Um pouco estimulado pelos professores mesmo, você vai dar conta, você tem que ir para o INPA, tem que ir para o INPA, não sei o quê. Bom, fiquei curiosa, vamos ver como é o INPA. Eu comecei a fazer verão lá no primeiro semestre do mestrado, eu já tinha feito um verão lá, fiz um no meio e um quando eu realmente estava tentando o doutorado e fui condicionada a fazer um curso de verão. Sobre como que eu decidi, né, depois que quando eu estava prestes a terminar, simples, eu mandei inscrição para tudo que é universidade, onde me aceitasse, eu estava aí, se me aceitassem mais de uma, eu estava indo, né, e essa questão do INPA foi bastante dura, porque o verão que eu fiz condicionado, não sei se tem o peso de ter a condição de ir bem no verão para poder ser aceito no doutorado, foi o meu pior verão lá. E foi bastante duro. No meio do caminho, eu cheguei a querer desistir de verdade, assim, de ligar para o meu pai e falar, vou desistir. O Sérgio também não sabe disso, não sei. Mas foi bem tenso e eu achei que eu não ia ser aceita, porque foi um verão muito difícil, assim. Eu não considerei que eu fui super bem, eu não fui bem. Foi um verão que eu fui ok, assim, passei na disciplina e ok. Mas nesse achar que eu não ia ser aceita, eu já tinha sido aceita em alguns outros locais e acabei optando por tentar conhecer a USP de São Carlos. E aí eu gostei de lá, conheci uma professora de lá e nessa conversa que eu tive com ela, achei interessante o que ela estudava, ela parecia ser uma pessoa legal, eu falei, vou para lá então. E eu fui, eu me mudei para São Carlos, fiquei uma semana assistindo aula, e aí saiu o aceite do INPA, e eu, tá bom, vamos voltar para o INPA, porque era, sei lá, perto de casa, e era o INPA, sei lá, falaram para eu ir para lá, né. No fim das contas, bom, foi mais ou menos isso que me levou a chegar no INPA. O estímulo de professores e o fato de ser no Rio, que é uma cidade próxima, né, isso pesou na minha escolha também, não dá para dizer que não. Mas eu diria que eu comecei a decidir isso antes.
respondendo a sua pergunta, né? Deixa o André falar um pouco, senão eu empolgo. Legal. André, então conta um pouquinho, pode aproveitar e já responder a minha pergunta e a do Sérgio também. Pô, então, só a pergunta importante, né? Sim, sou eu, a patroa mandou, então eu tive que fazer, mas foi só por isso. Na maioria do tempo eu deixo o cabelo natural. Beleza, bom, então como o Luiz falou, e deve estar escrito aí, eu sou o André, eu terminei o mestrado em 2012, tem muito tempo, tô ficando velho. Beleza, né, eu lembro assim que eu fiz a Gisele, se eu me lembro bem, a Gisele fez tudo muito mais estruturado do que eu. Eu, no meu caso, como eu comecei fazendo física, e depois eu me interessei por matemática, e aí na época tinha aquele AUE do curso de Ciências Exatas. Eu, por exemplo, sou um dos primeiros alunos formados no curso no Brasil, se não me engano, eu sou da primeira turma. E aí acabou que eu entrei no mestrado antes de me terminar o bacharelado em matemática. Eu terminei o bacharelado em matemática um ano depois de terminar o mestrado. Então tem um pouco de bagunça. Eu não sei se meu caso serve exatamente de exemplo nessa parte, mas acho que o motivo, enfim, de quase todo mundo que faz o mestrado, quando você termina, é uma mistura de financeiro e até também de oportunidade de carreira, né? Eu acho que se você faz matemática no Brasil, principalmente naquela época, e mais importante, acho que na minha cabeça, a opção realmente era ficar dentro do mundo acadêmico, na universidade. Então, eu lembro que eu cheguei a começar, acho que por uma semana eu fui aluno de doutorado na Unicamp, e eu também fiz concurso, eu cheguei a dar aula com professor substituto na UFJF, e depois eu passei no concurso para a Unifei, e eu fiquei lá dando aula, né? Até, acho que esse seria o momento, digamos assim, pós-mestrado. Até que em 2017 eu vim para a Alemanha para fazer o doutorado em, como é que fala assim, controle ótimo, eu espero que seja isso, controle ótimo de equações diferenciais parciais e aí em 2017, para quem conhece um pouco da área, tinha todo um hype de inteligência artificial, carros autônomos e essas coisas, então eu comecei a fazer uns cursos por fora, muito interessante, principalmente porque tem muita relação com controle ótimo, por exemplo, e acabou que depois de umas maratonas de programação e tal, eu consegui essa oferta de trabalho que é onde eu estou aqui hoje, na IBEO, é uma empresa alemã que produz um tipo de sensores que acredita-se que vai ser muito útil para carros autônomos, são os LiDARs. LiDAR é tipo um radar, mas aí você coloca o L de light na frente, por isso LiDAR. Mas não sei se quem já viu, se quiser pesquisar, pesquisa nuvem de pontos ou point cloud em inglês, talvez você vai achar umas imagens legais no Google. É com isso que eu trabalho, basicamente. Então, essa foi mais ou menos minha trajetória. Mas acho que respondendo assim, a pergunta fundamental, pós-mestrado, terminei o mestrado, o que eu quero fazer? Na minha cabeça, basicamente, ok, eu precisava ter dinheiro para continuar me sustentando. E aí os dois caminhos mais naturais, eu diria que acho que é o doutorado ou fazer concurso, que foi o que eu fiz também. Legal, gente. Ó, eu vou seguir aqui, mas é claro que a gente pode seguir um pouco mais dinâmico, é o que a Gisele falou, né? Quer dizer, a gente está numa mesa redonda, então não é necessariamente uma entrevista. Então, de repente, alguma questão dentro do que eles falaram, se alguém quiser já inserir alguma pergunta, algum comentário, a gente pode ficar bem livre para isso, tá? Para ser um negócio bem dinâmico aí e proveitoso, tá bom? Então, a franqueada é todos, participação em qualquer momento, tá, gente? Não, nada do protocolo aí fechado, não, tá? Assim, como uma segunda questão que eu elenquei aqui, eu penso que já foi parcialmente respondida, né? Que seria assim, bom,
é interessante que tanto eu vejo, né, que Gisele quanto o André, eles relatam, embora tenham seguido um pouco diferente, né, caminhos um pouco diferentes, mas a gente sempre fica com um pouco de certos questionamentos, uma certa angústia, né? Será que é isso mesmo? Será que eu continuo? Será que eu volto para casa, como a Gisele falou, né? Bom, e agora? Realmente, eu já vou trabalhar ou eu continuo? Então, essa indagação, interessante a gente perceber, porque às vezes a gente está no meio do processo e a gente acha que a gente é o único que sofre com esses dilemas, e na verdade não é, né? Então, interessante esses relatos. E a segunda pergunta seria exatamente quais medidas concretas foram tomadas para alcançar os objetivos. E praticamente vocês já falaram um pouquinho, né? Quer dizer, não só da escolha, mas de como isso se deu, né? Mas se alguém quiser completar mais alguma coisa para a gente poder passar para frente, fiquem à vontade, né? Bom, só para complementar um pouquinho sobre, depois que o André falou, né, é engraçado as diferentes perspectivas que a gente tinha, né, ele via essa questão, né, claro, de se sustentar, mas eu tinha muito na cabeça que eu queria ser professora de universidade, desde o início. Na verdade, assim, desde o início, do início, não. Eu entrei na universidade, eu queria fazer licenciatura em Química, também comecei fazendo, eu fiz o curso de Ciências Exatas igual o André também. Sérgio me chamou lá para vamos fazer uma IC aqui, né? Comecei a fazer umas disciplinas na matemática, comecei a gostar e beleza, agora eu quero fazer licenciatura em matemática. Aí, continuando as ICs e vivendo a vida da universidade, eu não quero, eu quero isso daqui, eu quero ser professora aqui, assim. Eu pus isso na minha cabeça desde o início. E aí, em todos os momentos que eu tinha, né, de dificuldade, principalmente foi no doutorado, assim, de momentos de falar, aqui eu acho que eu não dou conta, né? Eu pensava nesse foco principal que eu tinha de ser professora universitária. Tudo bem que hoje em dia até eu comentei com o Wilker, ele quase vinha participar da nossa... Ele falou que queria ver você falando, André. Ele vai ver isso gravado depois. Mas a gente estava comentando sobre se é difícil tentar motivar as pessoas a fazer mestrado, doutorado, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Mas já teve momentos difíceis antes também, momentos bons, então eu acho que isso é muito dinâmico, assim, e se é algo que a gente realmente, né, quer muito, talvez não vai vir rápido, né? Tipo, eu me considero uma pessoa de sorte por ter conseguido logo que saí do doutorado uma vaga na universidade e ainda numa, sei lá, numa capital. Então, isso foi muito bom para mim e eu tenho consciência de que poderia ter demorado muito mais e seria natural, seria normal, poderia ter passado um tempo ficando, né, fazendo pós-docs ou tentando melhorar o currículo para aí sim conseguir atingir o meu objetivo final. Já no caso do André, assim, as coisas foram mudando de acordo com parece que realmente o objetivo principal era de cara ali na saída do mestrado se sustentar e é isso, né? Mas, assim, independente do objetivo de cada um, né, ou de não ter um objetivo específico, eu acho que é importante começar, como você perguntou de medidas concretas, né, a conhecer o máximo de áreas, o máximo de coisas, oportunidades, e estar nessa mesa redonda, acho que é um pouco disso, né? E não só na mesa redonda, mas conhecer áreas dentro da matemática pura aplicada, conhecer onde estão se empregando as pessoas que são formadas em matemática, têm uma formação com mestrado e doutorado, que não necessariamente estejam na academia, ver se aquilo é uma coisa que você só não tocou, né, não passou pela sua vida até esse momento, mas que é algo que te interessa, que é legal e que você poderia aprender algo sobre. É realmente um pouco de se preparar para tudo, né? Porque em momentos de incerteza, assim, quando eu estava no mestrado, a gente estava vivendo uma época muito boa nas federais e tal, né? Então, não passava pela minha cabeça que ia chegar agora e eu ia ter colegas de doutorado que
ainda não têm perspectiva de conseguir um emprego. Bom, estão se virando com pós-doc, como dá, não tem ninguém desempregado. Alguns estão migrando para a ciência de dados ou coisa do tipo, que é algo que está muito em alta, né? Mas eu acho que esse momento do mestrado para realmente você usar para conhecer o máximo de coisas e conhecer algumas um pouco a fundo, né? Fazer. Agora, pensando para quem quer fazer doutorado, né? Que foi a minha experiência. Fazer o máximo de disciplinas de todas as áreas que tiver contato, porque essa formação de base é fundamental na hora que você chega no doutorado. Se você está no... Porque eu, como o André também, eu comecei o mestrado antes de terminar a graduação de matemática, né? Eu formei em ciências exatas e já comecei o mestrado, então as disciplinas do mestrado eu usei para dispensar algumas da graduação, e com isso eu fiz disciplinas de várias áreas no mestrado. E isso eu considero que isso foi muito bom para mim. Quando eu entrei no doutorado, eu fiz mais algumas e eu percebi, por exemplo, lá no INPA, né, só para dar uma contextualização, o mestrado lá não tem dissertação. Então, os alunos fazem, tipo, 11, 12 disciplinas durante o mestrado. Eles têm uma base tremenda, assim. Então, quando eu chegava nas disciplinas que eu estava cursando junto com alunos que já tinham feito mestrado no INPA, eu estava, mesmo tendo tido uma base boa, considerando em comparação com outros programas de mestrado que eu conheço, assim, eu penei com as coisas de base, assim. Então, se preparar concretamente, eu diria nesse sentido, fazer o máximo de disciplinas e tentar conhecer o máximo de coisas possível. Uma pergunta aqui. Como vocês escolheram suas atuais áreas de estudo? Além disso, quais foram suas áreas de estudo durante a graduação e pós-graduação? Tá, posso responder aqui enquanto eu já estou falando? Minha área de estudo começou com geometria hiperbólica, né? Durante a IC, que o Sérgio me colocou para estudar espaços métricos, depois um pouco de geometria hiperbólica, eu fui gostando daquilo, fiz as disciplinas de geometria, sabia que eu gostava de geometria, porém também gostava bastante de abstração, de forma geral, né? E hoje em dia, a minha área, ela é um mistério, assim, porque tem um pouco de teoria de números, um pouco de álgebra, um pouco de geometria. Eu me classifico como geometria e topologia, mas eu não sou da geometria clássica, vamos dizer assim, né? As coisas que eu trabalho tem bastante ferramentas algébricas também, tá? E como eu escolhi, eu acho que ela foi me escolhendo, assim, não teve um momento em que eu olhei e falei, bom, eu sabia desde a graduação algumas coisas que eu gostava mais e não gostava tanto, né? Eu não gostava, por exemplo, de programação ou qualquer coisa muito computacional ou muito aplicada. Então, eu já sabia que matemática aplicada não era a minha linha. Mas sempre gostei das disciplinas que eram classificadas como mais abstratas, né? E eu acho que foi nessa linha que eu fui. Bom, isso é muito de cada um, né? Porque às vezes você conhece um professor que é daquela área e que dá certo estudar com aquele professor, e aí você vai gostando e fica naquela. Assim, comigo foi mais ou menos isso. E do mestrado para o doutorado, é importante para quem está no mestrado pensar nisso, né? Se você gosta de alguma área específica, às vezes só pelo nome do lugar, né? Estou dizendo isso pela questão do vai para o INPA porque é o INPA. Dependendo da área que você gosta, é interessante saber onde estão os grandes centros que pesquisam, os grupos de pesquisa, né, daquela área, onde você vai ter uma base forte junto com você, né, porque fazer doutorado sozinho é muito difícil. E no meu caso, eu tive um grupo grande de alunos com o mesmo orientador, né, na mesma época que eu no doutorado, isso me ajudou bastante também. E eu acho que saber onde se estuda aquela linha que você gosta, e já de antemão começar a conhecer aquelas pessoas, seja em eventos, seja lendo alguma coisa que a pessoa faz e tal, isso pode te ajudar a ver se é aquilo mesmo que você quer, aquela área mesmo que você quer ou não, e a fazer uma escolha mais consciente de onde fazer o doutorado. André?
Ok, eu vou responder as perguntas de trás para frente. Eu comecei com análise, no mestrado, análise e aplicações em EDPs. E depois no doutorado era basicamente isso, mas com controle ótimo. Então a ideia é, dado um sistema que evolui seguindo uma EDP e um funcional, você quer controlar a EDP de maneira que o funcional é minimizado, por exemplo, né? Isso seria controle ótimo de EDPs. A escolha, de novo, no meu caso, a escolha não foi muito linear, porque eu comecei fazendo física, depois fui para matemática e tal. Mas eu acho bom, no meu caso, como eu saí da física e quando eu fiz física, quando eu comecei a fazer física, tinha um professor que falava que análise é do demônio e tal, e eu sempre gostei muito de desafio. Então eu queria fazer análise. Então não era nem muito porque eu gostava de análise, mas eu gostava do desafio. E aí acho que também a parte de problem solving, né, de você simplesmente resolver problemas legais. Eu sempre gostei de Olimpíada de Matemática, por exemplo. Acho que foi isso que foi me chamando e eu fiz cursos no IMPA, que nem a Gisele, e logo depois do meu primeiro verão no IMPA, que eu ainda era aluno da física, mas foi quando decidi, ok, vou fazer matemática, eu consegui a iniciação científica com o Luiz, que, que foi muito bom para mim, que eu pude ver coisas que normalmente você vê na parte mais para frente do curso, eu comecei a ver logo cedo, né? E isso é uma das coisas que eu tenho certeza que me ajudou muito, até comparando com os alunos aqui de fora, da Alemanha, do contato que eu tive com eles. Esse contato que pelo que eu lembro com a Gisele era assim também, eu não sei como é que está hoje, se cresceu muito o departamento, mas era um contato muito próximo com os professores e eu consegui aprender coisas que não estão no livro. Eu acho que essa é a maior das lições, porque o livro todo mundo tem, no mundo inteiro, todo mundo pode pegar e ler. Lógico, livros são mais difíceis que outros, mas no final das contas, eu acho que para mim, pelo menos, a diferença sempre foi aquilo que não estava no livro, que foi aquele momento, aquela interpretação do teorema, umas coisas assim que para mim sempre foi a parte mais legal e tal. Mas assim, medidas concretas, assim, pensando na minha mente pós-mestrado aqui, eu acho que é o que a Gisele falou assim, bom, você tem que tentar alguma coisa, né? Não tem muita. Lógico, você pode até tentar voltar para casa, eu duvido que ela fosse conseguir, pra falar a verdade, mas assim, é uma tentativa válida. Mas você tem que sair da zona de conforto, tem que tentar alguma coisa. Eu acho que ter um plano razoável para o futuro é muito importante, principalmente hoje em dia. Se você Assim, o mundo, a matemática no Brasil, na época que a gente fez mestrado, né, eu lembro que o Marcelo Viana deu uma palestra falando, não tem matemática desempregada, no ano formam X doutores, você precisa de 4X vagas todo ano, então você faz uma matemática, ok, beleza, né, carreira garantida como servidor público no Brasil, da época, né, então era uma coisa muito interessante. Mas se você vê em outros países, por exemplo, você vai nos Estados Unidos ou na Europa em geral, você vê que a carreira acadêmica ela é difícil, muito difícil, né? E, e então acho que é importante aqui na Alemanha, pelo menos, mas eu sei que é na Bélgica, na França, em vários lugares, ou na Holanda, é, a maioria das pessoas que faz mestrado e doutorado, elas não estão exatamente pensando em ser professores, porque elas sabem que é uma posição muito difícil. Você tem uma quantidade pequena de vagas, e elas não estão, você não tá, aqui pelo menos aqui na Europa, né, onde já tem mais estrutura, as universidades não estão aparecendo universidades novas, e você já tem toda uma hierarquia de alunos brilhantes e professores e alunos desses professores que está lá e você tem uma vaga. E, e basicamente essa pessoa precisa morrer para entrar alguém. É assim que funciona. Então não é exatamente, eu diria que não é a mesma dificuldade, mas seria que o plano assim, eu quero fazer matemática e doutorado para ganhar medalha Fields. Eu acho que esse não é um plano muito sustentável. Você precisa ter talvez um plano B e C, né? Mas ainda assim é possível, tem gente que faz, eu conheço gente que fez.
E o Brasil também tem um cenário, se você quiser ficar no Brasil, é um cenário que eu acho que ainda que esteja difícil atualmente, porque nem a Gisele falou, eu ainda tenho esperança e eu acredito que ah, ah, com um pouco de sorte as coisas melhorem no futuro e aí talvez volte a se investir mais em educação e mais universidades, que eu acho que no Brasil, eu ainda acho que precisa mais universidades e, consequentemente, mais professores, etc. Então, eu acho que é realmente importante. Mas o fundamental é que você tem que tentar. Você tem que ir lá, traçar um plano e falar, ok, eu quero fazer doutorado, porque daqui a 10 anos eu quero estar ensinando na universidade, eu gosto de ensinar, é isso que eu vou fazer pesquisa em matemática, ou eu não faço a mínima ideia do que quero fazer, e aí talvez vale mais a pena você pensar, ok, o que você gosta de fazer. Eu acho que é bom saber que formando em matemática você tem, eu acho pelo menos, você tem uma capacidade de resolver problemas abstratos, o que na prática significa que você pode resolver qualquer problema, desde que você se dedique a ele. Eu acho que essa é uma capacidade mágica dos matemáticos. Eu sempre falo aqui na empresa onde eu trabalho, que por sinal é uma empresa onde, e aqui na Alemanha em geral, onde se valoriza muito os matemáticos. Na minha equipe, eu mudei de equipe recentemente, a gente cresceu demais, a gente dividiu, mas na minha equipe nós éramos 12, desses 12, 6 eram matemáticos, 4 físicos. Então é uma área que eu acho que, em geral, lógico, você pode se especializar em análise, ou que a Gisele falou, que ela é especializada em quase tudo, mas, é, mas eu acho que no final o fundamental mesmo é o problem solving, né? É a solução de problemas e interesse por isso, essa capacidade que, pelo menos todo mundo que eu conheci, né, ficar horas, dias, semanas pensando em resolver alguma coisa, né? Eu acho que isso é uma skill que é muito valorizada fora do mundo acadêmico também. Você só precisa é, sair um pouco da zona de conforto. Talvez algo que a Gisele falou, tem o pessoal mudando para ciência de dados, por exemplo. É uma área que estava muito em alta, hoje em dia nem tanto, porque já perceberam que ciência de dados é muito legal, mas você precisa de infraestrutura para isso. Então, você precisa de data engineering, que é o que está em alta atualmente. Mas todas essas coisas, se você começar a estudar isso, você vai ver que tem uma série de problemas que são complexos, que você precisa de conhecimentos que, por coincidência, o fato de você ser matemático, eles te ajudam bastante. Até mesmo a própria maneira o método pragmático, né? Em alemão se fala muito isso, pragmatisch. Mas esse método pragmático de matemática, de você escrever uma prova, esse método, quando você tenta resolver um problema, isso é muito valorizado. Então, sei lá, acho que eu falei de muitas coisas, desculpa, mas eu acho que é importante pensar nessas coisas, assim, que o que você quer fazer, como você quer fazer, e pensar que existem mais opções além de ser professor numa universidade federal do Brasil. Legal. E nesse sentido, quer dizer, os dois também acabaram tocando em como a formação em si no PPG Mate aqui, né, Juiz de Fora, contribuiu construir, né, ajudou a construir o caminho onde vocês se encontram hoje, né? Quer dizer, a Gisele comentou, né, da opção que ela, da oportunidade que ela teve de fazer várias disciplinas, e isso ajudou nos momentos futuros e até a escolha de área. O André falou um pouco aí do jeito de pensar, né, matemática, que isso tem ajudado muito nesse debruçar sobre problemas em aberto, né? E aí, de fato, passa um filme na cabeça. Eu fiquei 3 anos pensando num problema nessa pandemia toda aí, e eu encontrava com um professor colaborador, teve até hoje foi embora para casa, e de forma remota, e o nosso horário era depois das 11 da noite aqui, André, onde as meninas estavam já dormindo, né, também com menina pequena, e a gente começava a esquentar e não tinha horário para parar, e discutir. E quando achava que estava resolvido, achava o problema, né? Então a gente ficou muito tempo no problema e aí recentemente a gente conseguiu resolver parte dele. Então, quer dizer, 3 anos
sobre um problema em aberto, que está aberto há quase 40 anos, e a gente fez uma contribuição muito legal. Está submetido o trabalho. Espero que seja bem visto aí. Então, eu pulo essa pergunta, mas eu confesso que, antes de eu elencar aqui a última pergunta e abrir ainda com mais propriedade para os demais, eu confesso que eu fiquei um pouco curioso nesse bate-papo com vocês aí, e com o André, efetivamente, como foi, e talvez de uma forma mais específica, como foi esse seu contato com a empresa, André? Você falou um pouco, né? Mas você saiu com bolsa. Eu estava lá no Canadá, estou precisando de uma carta para a Alemanha. Aí fizemos uma carta muito boa, né? E aí mandamos um André para a Alemanha, com bolsa da Alemanha. Então você foi para lá para estudar, e com bolsa deles, e também tendo a contrapartida do trabalho. Mas como que foi efetivamente? Essa empresa tem vínculo com as disciplinas, tem um laboratório, né, na instituição onde você estudou ou trabalhou. Conta um pouco aí desse pincelar aí, ou dessa interface, só para ficar mais claro aí para a gente. Eu particularmente fiquei curioso nesse sentido. Não, claro. Então, não, na verdade, não, mas eu lembro que isso eu acho que eu nunca vou esquecer. Na minha primeira ou segunda semana, por aqui na Alemanha, tinha um aluno que tinha acabado de terminar o doutorado. Aqui na Alemanha é normal, o pessoal come bolo por causa de tudo, então eles foram comer bolo lá na sala, né? Eu nem conheci o cara, mas eu comi bolo. Enfim, foi bom. Mas acho que a parte mais legal foi ter uma hora que a gente estava conversando e tal, e aí, não sei, o cara tava falando, né, terminou, graças a Deus, não preciso mais corrigir o dever dos alunos e tal, não preciso mais ensinar, né? Porque aqui na Alemanha, e na verdade em vários lugares também, você não ganha exatamente Eu tinha uma bolsa, porque eu vim de fora, mas a maioria das pessoas realmente é funcionário da universidade, e você trabalha, e para justificar o seu trabalho, então você dá aula. Realmente, você paga imposto, todas essas coisas, né? É um emprego, né? E esse cara tá falando: "Nunca mais vou precisar disso e tal", e eu, né, com a minha mentalidade de brasileiro, tinha acabado de chegar, eu falei: "Ok". Esse cara acabou de terminar o doutorado em matemática, pura, por sinal, super pura, que eu brinco aqui na empresa, matemática pura do mal. Eh, e eu falei: "Ok, o que esse cara vai fazer da vida se ele não gosta de dar aula, né, todo mundo vai ser professor um dia", foi assim que eu pensei, né. E ele falou: "Não, eu não vou ser professor". Eu já estava com um contrato, ia trabalhar no banco, esqueci o nome do banco agora, mas enfim, algum banco o cara foi trabalhar. Mas eu falei: Mas você estudou matemática financeira e tal?" Porque eu lembro que, tipo, o doutorado dele foi, tipo, sei lá, sistema dinâmico, nada a ver, assim, com economia nem de longe, sabe. E ele falou: "Não, mas as empresas contratam". E aqui na Alemanha, eu não sei se é na Europa inteira, mas até onde eu sei, aqui na Alemanha, se você tem um doutorado em matemática, você é Deus no mercado. E a maioria das empresas, então, quando elas veem que você está fazendo doutorado, eles entram em contato com você antes e começam a tentar já te chamar. Tá faltando X meses para acabar o doutorado, eles te ligam. Tá faltando um ano para acabar o doutorado, eles te ligam. Então, tentar em contato com você. Super normal isso. E comigo não foi exatamente assim. Comigo, na verdade, é o que eu falei. Eu cheguei em 2017, né, na Alemanha, mundo novo, vida nova. E foi logo quando teve aquele hype, ou pelo menos quando eu percebi que tinha um hype sobre ciência de dados e inteligência artificial e carros autônomos. Eu falei: beleza, né? Vamos ver o que que é isso, né? Eu não sabia, não fazia ideia do que era isso. Até então, na época, eu pensava que eu detestava programação, por exemplo. E aí eu fiz um curso online, de graça, tem vários, inclusive, online, nas melhores. Você tem curso de Stanford, das melhores universidades do mundo, você pode achar no YouTube, tá? Em inglês, acho que essa é a única limitação. E eu gostei, cara, até porque como eu estudei controle ótimo, tem bastante de controle ótimo nisso. A única diferença é que não é controle ótimo de equações diferenciais parciais, mas ainda assim é muito parecido. É otimização, basicamente. E
Então chamou minha atenção e é muito legal se você colocar na internet aí os projetos que você faz assim, só vai criar um programa que vai classificar se eu cortei o cabelo ou não, se eu pentei o cabelo ou não, só para dar o exemplo aí do Sérgio, né? Uma coisa assim. Mas eu não sei, eu sempre achei isso muito legal, até na verdade, antes de terminar o mestrado, eu considerei seriamente fazer o doutorado na engenharia elétrica da UFJF. Eu cheguei até a cursar uma disciplina lá de robótica industrial, mas no final das contas eu não tive a coragem para mudar naquela época. E, enfim, mas aí aqui na Alemanha eu comecei a fazer esses cursos, e aí foi interessante, eu fui me interessando cada vez mais, fui ficando cada vez melhor também em programação. No começo era muito difícil, porque tem muito material, tem muito artigo, e não tem método para você aprender isso, e sem contar também eu pelo menos sofro muito com isso, a síndrome do impostor, né? Eu tenho que ser 10 vezes melhor do que a outra pessoa para me sentir equivalente com a outra pessoa. E então, eu achava muito difícil, assim, porque o meu jeito de estudar matemática sempre foi, ok, eu vou pegar esse livro, eu vou ler esse livro igual um louco, vou fazer todos os exercícios, e aí eu vou ficar bom nisso e ter tudo certo. Mas é muito difícil você fazer isso quando você não tem a formação básica na área e no mundo em que você a formação básica na área muda a cada 6 meses, porque cada hora tem uma coisa nova. Então essa foi uma dificuldade que eu achei bastante, até que eu achei um cara num desses cursos, e ele falou: "André, ninguém sabe tudo, você não vai saber tudo, escolhe uma coisa". E aí na mesma época a gente estava tendo uma maratona de programação, dessas empresas que elas tentam divulgar para você, para recrutar pessoas. Eu recebi e-mail e falei: vamos ver. Era a Continental, que é uma empresa. No Brasil, o pessoal conhece ela provavelmente por causa de pneus, mas é uma empresa super high-tech aqui da Alemanha. Ela produz uma série de coisas, entre elas pneus, mas também software para carros autônomos e sensores para carros autônomos ou eletrônicos em geral. E aí eu participei dessa maratona de programação, e aí foi muito legal, porque você tem contato com os engenheiros, né, da empresa. E aí eles falam: pô, você faz matemática e tal. Aí a gente vai conversando e tal, e eu falo: cara, por que que você não entra? Pô, você sabe um monte de coisa, é o suficiente e tal. Aí eu falo: opa, eu não sabia disso, eu era meio novo pra mim, e eu falei: tá bom, então vamos tentar. E aí eu confesso que eu não, na verdade, é o que eu falei, eu preciso de um pouco mais de confiança para fazer isso. Então eu quis fazer mais uma maratona de programação, de novo com a Continental, que eles fizeram uma outra, foi até num evento no Salão do Automóvel, em Frankfurt, último evento pós-Covid, antes do Covid, em 2019, e aí lá foi muito legal, de novo, muito contato com outros engenheiros de outras áreas, e também foi mais legal ainda, e aí eu falei: tá bom, vamos começar a mandar uns currículos. E aí, basicamente, eu mandei currículo para Continental, e tinha um amigo, esse amigo meu do meu curso, ele falou: tem essa empresa lá em Hamburg, no norte da Alemanha, eles estão fazendo LiDARs, né, que são esses sensores que eu falei. E eu tentei essas duas empresas, basicamente. E a IBM ganhou a corrida. Então eles ganharam eles me deram a oferta de trabalho. A Continental me ligou, mesmo dia que eu ganhei a oferta de trabalho da IBM, a Continental me ligou para marcar a última entrevista, mas eu já tinha. Enfim, é aquela coisa, eu não podia arriscar, eu precisava do emprego para poder abrir mão da bolsa e tal, e de uma série de outras coisas. Então foi mais ou menos assim que aconteceu a migração. Não foi, eu diria que não foi exatamente planejado, foi meio que um acidente de percurso e uma mistura de sorte com aproveitar a oportunidade. Legal. E aí, gente, a última pergunta que eu coloco aqui, né? Qual conselho a gente pode voltar para a Gisele, né? Você daria para alguém que está terminando o mestrado, ou está cursando, né? Ou deseja cursar o mestrado em matemática? Tem algum? Tem. Sempre tem, né? Algumas coisas eu já falei, assim. Isso vai muito de cada um, mas acho que realmente
conhecer em que mundo você está entrando, né? Porque às vezes comigo foi um pouco assim e não me arrependo, porém eu hoje tenho mais consciência de que eu não tinha consciência do que era exatamente fazer mestrado e doutorado quando eu comecei a fazer mestrado. Eu foram me deixando entrar, eu fui indo, né? Mas assim, essa coisa de realmente ir atrás, de conhecer as oportunidades e tomar uma decisão mais consciente sobre pelo menos o que você vai tentar, né? Não necessariamente, como o André falou, às vezes as coisas batem na nossa porta e a gente, opa, não tinha pensado nisso antes, isso é interessante, vou por aqui, né? Mas conhecer, participar de o máximo de coisa que tiver acesso, congressos e curso de verão, se o interesse for fazer um doutorado, sair da zona de conforto e ir fazer um curso de verão numa instituição maior, num local, numa cidade maior, porque, bom, eu sou de Guarani, né? Não sei se alguém conhece Guarani aí, mas eu ir para Juiz de Fora já foi na minha vida uma coisa grande, assim. E depois, não, o Rio de Janeiro foi desafiador também. Então, perdeu um pouco, porque muita gente vê isso como barreira mesmo, né? Se mudar para um lugar longe ou coisa do tipo. Então, você começar a experimentar devagar e ao mesmo tempo que eu falo de cidade grande, eu falo de um instituto onde a gente tem o contato com o doutorado, né? Fazer o verão, alguma coisa assim. Quando você está como foi o meu caso, né? Que fiz graduação e mestrado na UFJF, você chega no mestrado, você já conhece os professores, você já conhece o jeito de dar aula, você já está numa zona de conforto ali razoável, né? Então, fazer o verão com um outro ritmo, onde, sei lá, naquela turma de verão, você vai ser só mais uma, né? Porque, eu me Juiz de Fora conseguia, eu ia bem nas disciplinas, eu conseguia me sentir confortável fazendo as disciplinas. Quando eu saí daí, bom, agora aqui eu tenho que correr atrás, assim, consegui perceber que, tá bom, tinha mais desafios e eu tinha que correr atrás para conseguir alcançá-los. Então, acho que é fundamental conhecer o máximo de locais e instituições, professores possível, para justamente ter, né, opções depois para escolher. Sei. Acho que é isso. André, alguma dica, algum conselho? Eu acho que se você está saindo do mestrado, eu vou sempre advogar. Acho que isso que a Gisele falou é muito importante, né? Durante o mestrado, Durante, né? até antes do Saindo. mestrado. Até antes do mestrado, eu acho que sair da zona de conforto, com certeza, ainda que tenha programa de inverno, de verão, na UFJF, né? É muito importante sair daí. É o que ela falou, você sai de um lugar onde você é rei e vai para um lugar onde você é um Zé Ninguém. Eu acho que isso é fundamental. No caso meio da Gisele, a gente foi talvez num lugar um pouco extremo, que é o INPE, mas, é, mas tem outras instituições também, tem a Unicamp, que eu lembro, tem a UFSCar, se eu não me engano, até em Curitiba, talvez, não sei, né? Mas Tem doutorado aqui, tem o isso, FMG, né? a Não, FMG, não verdade. faltam locais, né? A questão é É, realmente conhecer para o, também fazer escolhas conscientes nesse sentido, né? Vou isso, fazer um e verão, eu estimulo. não precisa ser um verão no IMPA, né? Mas tem É, que ser um verão que seja interessante para a pessoa. e, Desculpa. e fora da zona de conforto. Assim, se possível, lógico, né? Tem situações. E eu acho que até talvez é uma coisa que hoje eu vejo que foi muito bom para mim, mas na época eu não entendia. Até fora da área da matemática, é o que eu falei, eu fiz esse curso de engenharia elétrica que na época eu falava, ok, legal, eu nunca vou usar isso, mas ok, legal. Foi até bom porque eu conheci uns exemplos para dar aula na Unifei, por exemplo, mas em geral eu nunca, na época eu nunca ia pensar que aquilo teria sido importante, por exemplo. E ou programar, né, na minha dissertação de mestrado, o Luiz foi meu orientador, mas o Grigori foi meu co-orientador. Eu tive que fazer um programinha lá, foi super legal. Na época, de novo, inútil, né? Por que isso serve? Mas hoje eu vejo, caraca, né? Que legal. Ahn, acho que sempre tentar cobrir
a cobrir range, né? Que a gente fala, cobrir muitas áreas, né? Em vez de tentar se especializar tão rápido em uma coisa só, porque isso te dá opções lá na frente. Eu acho que isso foi muito importante. É muito importante. E se você está terminando o mestrado, está empolgado, eu diria que também nessa linha de sair da zona de conforto, eu acho que sair do país é um extremo que eu diria que eu acho que é muito difícil você subestimar quão isso é importante e quanto isso vai mudar você, porque você vai para o mundo onde você provavelmente, a não ser que você vá para Portugal, sei lá, ou para algum lugar que fala português, você vai ter que começar a se expressar numa língua diferente, vai ter que aprender, a não ser que se você for para algum lugar que fala inglês, talvez um pouco melhor, mas se você vai para a Alemanha, ou para a França, né, ou para a Espanha, ou enfim, para a Suécia, Dinamarca, Holanda, são lugares que têm instituições excelentes, mas você teria a barreira da língua, tem a barreira cultural, tem a barreira do clima, tem a barreira de você não ser cidadão do país. E eu acho que tudo isso, sim, pode ser muito desafiador, mas também pode ser muito legal. Eu acho que enriquece bastante a pessoa de maneira geral. E eu recomendo isso para todo mundo. A pena que o Wilker não pôde participar, porque eu sempre falo para ele, cara, ele veio e chegou a fazer um período de pós-doc na Eslovênia, mas eu acho que é fundamental esse período fora. Se você puder, se tiver oportunidade, e existem vários programas, preste atenção nisso, ou algo alternativo, né? Vai para o IMPA. O IMPA é quase que garantido que você vai passar um tempo fora. A Unicamp, até onde eu sei, era também. Mas pensa nisso bastante, tipo, em como... Não estou dizendo para você vir ficar fora, ficar na indústria, mas só esse período de ficar, que seja 6 meses fora do país, que eu garanto para você, se você aguenta isso, você curtiu, você vai voltar uma pessoa totalmente diferente. Isso vai enriquecer sua vida, não só do ponto de vista matemático e técnico, mas eu acho que pessoal mesmo, você vai se autoconhecer e vai abrir o seu horizonte para novas possibilidades que eu garanto para você, estando no Brasil sem fazer isso, você simplesmente nem imagina. Legal. Temos uma pergunta aqui do Gustavo. Se durante a graduação, o mestrado, vocês chegaram a imaginar que estariam onde estão atualmente? Vai lá, André, você tá balançando a cabeça aí, veemente. Não. Cara, quando eu terminei o mestrado, o meu sonho era ser professor de universidade federal no Brasil, talvez fazer um pós-doc fora, uma coisa mais assim mesmo. Nunca. Eu queria, na época, inclusive, eu queria muito ser professor da UFJF, para você ver como, assim, essa vontade de querer ficar na zona de conforto. Eu fiquei muito feliz até que o Luiz me chamou, porque é um sentimento, eu tenho um sentimento muito bom do tempo que eu estudei em Juiz de Fora, por exemplo. Uma parte que eu adoro da minha vida. Então, não, assim, com certeza não passava pela minha cabeça, assim, pô, cara, para começar, eu era um cara de matemática super aplicada, né? Desculpa, super pura, né? Quando o pessoal falava que era aplicado, eu já virava a cara, falava esse subproblema, né? Deixa para lá. E então, com certeza não pensei nisso de jeito nenhum. Acho que no meu caso, sim. Não exatamente na universidade que eu tô, mas como o André falou, né? A gente fica preso a nossa ali mundinho. Eu me imaginava professora da UFJF. Acho que eu até achava muito que ia dar certo voltar, assim. Só que aí a gente começa a perceber que, bom, não, nem sempre tem vaga. Às vezes você vai sair do doutorado, vai ter uma vaga num lugar legal e você vai fazer um concurso, vou lá fazer e vai passar. Assim. E esse lugar talvez pode mudar também o seu destino completamente, né? A gente não vive preso só ao mundo acadêmico, então estar em Curitiba hoje tem a ver com uma parte familiar, porque eu acabei me casando. Não sei se o Sérgio sabe, mas eu me casei.
A gente se casou finalmente esse ano, depois da pandemia. Mas essa transferência que eu tentei para cá foi em função do Roberto estar aqui. E ele já tinha tentado também uma transferência para a UFES e não deu certo. Então, a gente sabia que depois que a gente se conheceu, né, depois que a gente decidiu fazer concurso no Brasil e tal, tudo mais, que a gente queria ficar no mesmo lugar, mas e aí acabou dando certo de vir para cá e estou feliz. É um lugar onde, sei lá, a gente tem, por exemplo, tem programa de doutorado, né? Então isso para quem faz pesquisa aos trancos e barrancos como eu, fica tentando fazer pesquisa, ter esse suporte é bom e tal, é muito bom. É algo que na universidade que eu estava antes era um pouco menor, assim, e era, eu via que ia ser muito mais difícil tentar fazer uma coisa, seguir fazendo pesquisa. Aqui eu ainda tenho algum respiro, alguma esperança. Mas o que eu realmente queria era ser professor universitário, então acho que sim. Eu só queria complementar, talvez ficou um pouco perdido no que a gente falou. Eu tenho certeza que a Gisele também acha isso. Acho que a gente falou de uma série de coisas, mas uma parte que estava escondida ali é a excelência também. Acho que isso, ainda mais se você quer seguir a carreira acadêmica, você entender que você vai ter que se dedicar muito, você vai ter que ter notas muito boas, que a tolerância para falha é praticamente zero. E tal. Não é zero, e tem chances, lógico, mas a cada besteira que você faz, basicamente você faz a sua vida muito mais difícil lá na frente. E a gente não comentou disso, então eu queria, porque o Luiz me mandou mais ou menos um sketch das perguntas e eu fiz umas notas. Eu queria, essa é uma delas, tipo, independente do que você faça o melhor que você pode fazer. Tipo, realmente, excelência principalmente com matemática, eu diria que excelência em matemática praticamente garante o seu futuro, onde quer que seja. Só queria complementar um pouquinho disso que você falou, um pouquinho na contramão da parte de cada erro. É porque às vezes a gente se põe muita pressão, né? E aí, tipo, a gente tem muito medo de errar e isso faz com que a gente se trave ali e tal, né? É importante pensar que, naquilo que eu falei, de fazer um plano, né? Às vezes vai dar tudo errado naquele plano, mas não se apegar que aquele plano é a sua vida, né? Tipo, às vezes o tropeço que você teve ali, lá no IMPA a gente costumava falar muito sobre isso, porque às vezes, por exemplo, na época do exame de qualificação, né? Era muito tenso. É a fase mais tensa da vida de um acadêmico, eu acho que o exame de qualificação do doutorado, assim, pelo menos a maioria dos que eu já conversei. E a possibilidade de você, nossa, ser mandado embora daquela instituição, né? Depois de um tempo a gente passava a perceber que, bom, se eu saísse do IMPA no exame de qualificação ainda, qualquer instituição razoável me aceitaria e eu conseguiria fazer um doutorado lá, talvez, ou não, ou tentar de novo, ou mudar completamente, ou quem sabe uma outra porta ia se abrir, como aconteceu sem querer para o André, como as empresas elas estão, né, vendo, começando a ver, as empresas grandes no Brasil, elas estão começando a ver que tem que investir em ciência, né, dentro delas mesmas para crescer, para ficar ainda maiores e oportunidades vão surgindo a partir disso. Então, não se colocar um peso muito grande, isso eu acho que deveria ser um conselho reforçado, não se colocar um peso maior do que você consegue carregar, assim, dar seu máximo, claro, não ficar na zona de conforto e tentar fazer um exercício de identificar em si essa zona de conforto para poder fugir dela, mas ao mesmo tempo com a consciência é claro que nem sempre você fica desesperado, né? Se eu perder minha bolsa, o que acontece? Mas sempre vai ter um outro jeito, né? E tentar um pouco tirar um pouco desse peso, embora seja importante se agarrar às oportunidades e se você realmente quer aquilo, dar seu máximo, pensando lá naquele objetivo final. Né? Legal, gente. Ó, Serjão ia fazer outra pergunta sobre o seu cabelo, André. Bem, eu quero
Bem, primeiro, é muito bom ver vocês, né? Vocês dois, nossos alunos aqui, Gisele, estudou muito comigo, o André. Parabenizar pela carreira de vocês, né? Que vocês estão trilhando aí, muito bom. Principalmente a coragem do André, né? Mudar assim realmente não é fácil e principalmente acho que ele tocou aí, muito bom, né? O que ele falou. Acho que travou aí também, né? Travou aí? Travou. Voltou. Você estava muito bom. Justamente isso, né? Acho que o primeiro mundo está à frente nessa questão das empresas de descobrir, né, que na academia aqui tem bons profissionais. Mas eu queria perguntar, a Gisele e o André também, vocês tocaram no assunto que falaram mais um pouco, eu queria que vocês falassem mais um pouco, essa questão que nós temos aqui, os Ciências Exatas, vocês dois foram alunos do Ciências Exatas, e com isso proporcionaram, a partir desse diploma de 3 anos, entrar no mestrado um pouco antes. Foi algo que não foi pensado assim, mas que deu muito certo nesse sentido, né? Nesse sentido de você poder fazer o último ano do bacharelado com já o mestrado, por 2 motivos, né? Primeiro, você já tem o direito, já faz com bolsa, né? Que é claro que todo lugar que tem o bacharelado e o mestrado, o aluno já pode ir puxando as matérias, mas a grande vantagem aqui é que com esse diploma dos Ciências Exatas, você já faz como aluno regular e com bolsa, que é muito bom, né, para o aluno. E o outro que a gente sempre diz é que você antecipa um pouco, né, basicamente o que você faria em 6 anos, 4 mais 2, né, dentro de um tempo normal, você faz em 5 anos, né, 3 mais 2. O que eu sempre costumo dizer, né, que para o matemático acadêmico, assim, é muito bom, porque quanto mais cedo você fizer as coisas, melhor, porque a melhor matéria-prima é a cabeça fresca, né? Quanto mais tarde a gente, como o Luiz fala aí, né, tem que esperar as meninas dormirem para poder... A coisa complica um pouco. Então, quanto antes essa fase que o Luiz está passando, você já está mais estabelecido, como acho que é o caso do Luiz, né? Eu, por exemplo, já tive que fazer isso no doutorado, já fui... eu e Flaviana, né, com os 2 meninos pequenos, já puxou um pouco. Então, assim, ter feito antes, né, seria fazer mais cedo. Então, essa é a vantagem. Aí eu quero saber se vocês viram alguma desvantagem, assim, ou seja, se tem algum motivo para vocês desaconselharem isso, né? Falar assim, não é bom. O que vocês acham? Não sei se desaconselhar, né? Acho que esses 2 motivos que você falou já são suficientes para fazer sentido, né? Eu, olhando para trás, eu vejo que eu fiz o mestrado, mas talvez ia ser assim, independente de ter antecipado ou não, né? Quando eu fiz o mestrado, eu não tinha maturidade acadêmica para absorver tudo que aquilo ali estava me fornecendo. Mas eu olho agora e eu sei onde exatamente cada ponto ali foi importante no que eu sou hoje. Então, assim, talvez nessa coisa que eu falei do que na minha rota ali atrapalhou, prejudicou um pouco, foi mesmo eu tendo feito, né, bastante disciplina, porque eu acabei fazendo as do mestrado para cobrir as da graduação, então o que tinha no mestrado eu fiz, assim, talvez não EDP, né, EDO, não, EDO eu fiz, mas eu fiz análise funcional, fiz topologia no verão, fiz geometria, álgebra, enfim, as básicas, né, e aquilo para mim foi bom, mas talvez ter tido mais disciplinas ainda, eu senti essa falta. Mas isso não seria uma coisa que a UFJF talvez ofereceria, porque como é uma pós-graduação
só tem mestrado, né? Então, as disciplinas as mínimas têm que ser ofertadas sempre e você não tem muita margem de mão de obra mesmo, né? De professor para ofertar disciplinas mais avançadas ou mais específicas, né? E aí, talvez, nesse sentido, correr demais, às vezes, isso vai depender muito de cada um, né? Eu acho que, para mim, não foi, no fim das contas, a soma foi positiva, né? O balanço foi positivo por essa questão. Essa questão financeira que você comentou, né, me fez pensar numa conversa que eu estava tendo aqui. A gente aqui na UFPR tem um curso de matemática, né, bacharelado, licenciatura, mas também tem um curso de matemática industrial. E nesse curso de matemática industrial, a gente já está vendo muito acontecer isso que o André comentou, das empresas irem até... Eles não estão procurando doutores, eles estão procurando os nossos alunos de graduação para fazer estágio. Os nossos alunos ganham, no mínimo, R$ 2.000 num estágio, já com promessa de emprego para ganhar 5.000, 8.000 quando saírem. Então, é muito difícil competir com como fala, né? Com esse assédio do mercado. Porque o aluno ele já está fazendo estágio, ele quer fazer mais, ele quer ser efetivo, e ele começa a deixar as disciplinas de lado, e a empresa ela só quer que você tenha um conhecimento ali razoável de matemática, e o resto ela vai te moldar lá dentro. E eles têm super incentivo para liberar, para fazer mestrado, etc, etc. Então, se você, com uma bolsa de mestrado de 1.500 hoje em dia, né, a gente não consegue competir muito. Isso para o curso de matemática industrial, né? De tentar pegar, por exemplo, alunos do curso de matemática industrial e trazer para a pura. Aqui é uma coisa que é praticamente impossível. Mas pensando num contexto da UFJF, né? Eu acho positivo isso, porque, de certa forma, vai segurar. Isso é positivo, pelo menos, também para o aluno, né? Porque ele vai começar a ter contato com mestrado, com disciplinas mais avançadas e com uma bolsa, e também para o programa, para segurar os bons alunos e de alguma forma, prepará-los ali para o doutorado, mas mantendo esse fluxo de bons alunos, né, presentes aí. Agora, a questão de antecipar, realmente, eu acho que depende de cada pessoa. Pode ser, sim, que em alguns casos seja precoce, mas isso eu acho que deve ser uma coisa que, se for desaconselhada, deve ser num caso muito específico, onde que talvez, por exemplo, a gente tem tido muito, né? Os alunos têm vindo com problema, vem com problema, com defeito, né? Os alunos têm tido muitos problemas a nível psicológico, né? Depois da pandemia, principalmente. Então, por exemplo, agora, não sei, um aluno que fez a graduação inteira ou a parte mais não básica, né, da graduação, um aluno que esteja aí, fez os segundo e terceiro anos durante a pandemia, online, ter essa vivência ainda talvez um pouco mais na graduação, fazer mais umas disciplinas, né, ver qual é. Eu acho que isso pode depender muito de aluno para aluno, tem que ser uma conversa mesmo com professores que o aluno se sinta confortável e tal. Não tendo situações desse tipo que possam gerar uma insegurança, porque pode acontecer de dar um passo maior que a perna e depois gerar uma insegurança grande para continuar, né, para fazer doutorado fora, o que for. Achar que não dá conta porque tentou dar um passo. Se o aluno dá esse passo consciente de que talvez seja rápido demais e que depois precise, né, tapar buracos ali e ir um pouco mais devagar, ok, se ele tem um preparo emocional para isso. Mas desaconselhar, não. Acho que não. Acho que se tem um aluno que dá conta, tem mostrado isso durante a graduação, então eu faria o mesmo. Eu aconselharia alunos meus a darem esse passo, se fosse o caso. Eu acho que a mesma coisa que a Gisele falou. Eu acho que para mim foi espetacular e essencial. Eu diria que foi muito bom até porque, como eu fiz iniciação científica com o Luiz cedo, até mesmo desde a época que eu fazia física, eu faço iniciação científica desde o meu segundo semestre na faculdade, fiz, né?
Então, não sei, eu acho que chegou num ponto que eu já estava no nível do mestrado, eu só estava na graduação ainda. E então para mim foi muito bom isso, até porque, por exemplo, no mestrado, eu tenho certeza que foi esse head start, né, que fez com que eu pudesse fazer pesquisa no mestrado, que é uma coisa que eu achei também que foi muito importante para mim. Na época eu não entendia direito, mas hoje eu vejo tipo, como foi importante isso. Assim, lembro que o Luiz falou, tem esse artigo aqui, tem esse outro artigo aqui, pô, vê se você consegue, né? E trabalhar com isso acho que foi muito legal, até do ponto de vista, eu falei, nossa, puta, é isso que eu quero fazer da minha vida. E ao mesmo tempo aprender, né? Essa independência, quando a solução não está. Eu imagino que hoje, pensando, eu imagino que o Luiz tinha provavelmente um caminho na cabeça dele para seguir, mas ele me deixou seguir, né? Mas mas eu acho que isso foi muito importante, tipo, essa liberdade para fazer pesquisa. Eu acho que isso só aconteceu porque eu tive esse head start e aí eu basicamente tinha um monte de coisas que eu já sabia antes da hora, digamos assim, e isso me deu tempo para avançar ainda mais. E, em geral, eu diria que é uma coisa muito boa. Eu diria que raras exceções, eu diria que não só é uma coisa que não faz mal, mas eu diria que é uma coisa que faz muito bem. Acho que outra pessoa que talvez pode falar mais disso aqui não está aqui é o Wilker, né? Acho que é o caso mais extremo em que o dele não foi 3 mais 2, foi 2 mais 2, eu acho, né? Então, e para quem conhece, sabe da história do Wilker, né? Então, eu acho que é muito claro que no caso dele foi espetacular de bom. Então, eu não vejo, com certeza não vejo algo negativo ali. Legal, gente. Ó, se tivermos mais perguntas, só abrir o microfone e fazer. Mas, enquanto isso, quero reforçar, né, a satisfação de revê-los, contando um pouquinho aí do passado recente, né? Mas quando o André foi e contou um pouco das coisas que ele estava estudando, eu falei, rapaz, ele vai voltar, eu vou entrar nessa área e vou aprender mais um pouco, abrir o leque, né? E aí falou, não foi dessa vez, né? Mas é legal, gente, bom demais, grande satisfação aí. Temos mais algum comentário, mais alguma pergunta? Pô, gente, se não, bom, foi muito legal esse bate-papo com vocês. Se vocês tiverem alguma consideração final, vocês já falaram bastante sobre um monte de coisa, né? Contando um pouquinho da experiência, depoimentos pessoais, oportunidades, né, pessoais. Foi muito, muito legal, muito produtivo. Tenho certeza aí que vai ficar um registro muito legal para todos que estão aqui nesse momento e todos que vão ter acesso depois desse material, né? Muito legal mesmo. Experiência fantástica que a gente está presenciando aqui. Mas se quiserem ainda algum comentário final, alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Só queria agradecer o convite e também deixar a porta aberta aí. Quem quiser conversar comigo, me chamar de novo. Enfim, a porta está sempre aberta para o FJF e no caso da Gisele também para a UFR. Sei lá, é sempre um prazer. Como eu falei, foi um período muito feliz da minha vida aí. Eu sinto falta, na verdade, às vezes. E só para complementar, o teoria de controle ótimo para defesa é muito legal. Tem muitos artigos legais. Ah, definitivamente vale a pena dar uma olhada e é bem parecido com as coisas que a gente fazia. Legal. Ô, André, eu achei que você estava falando da porta da sua casa. Eu já estava pensando em comprar uma passagem para a Alemanha e passar uns dias aí. Não, mas funciona também. Também? Tem que aguentar a minha filha, Clarice, mas ela já tá grande. Tá com 5 anos já. 5? Meu Deus. 5 anos. Rápido. Ela tem 5 anos já. Ela nasceu aqui, né? Ela Sim. foi criada aqui. Ela fala português igual alemão. Fala alemão igual português. E ela também fala inglês. Mais ou menos. Então, é por isso que... a língua aqui em casa é meio híbrida, mas é legal. Uma super experiência.
Eu ia comentar que você está com já um pouco de sotaque, vai falar português, tô brincando. Ah, é? Não, mas às vezes essa coisa de pensar um pouquinho como é que fala aquela palavra mesmo. Já é um sinal de que você está aí há mais tempo. Ô, André, eu vi, rapaz, a fotinha da sua menina. Eu não conheço a sua esposa, mas com certeza parece com ela, cara. Uma gracinha, menina. Tá certo. Fofura. Bom, eu queria também agradecer de novo pelo convite. Bem legal ver umas carinhas mesmo que assim. Espero que pessoalmente eu apareça por aí em algum momento em breve. Qualquer dúvida ou pergunta mais específica que algum aluno queira fazer, eu estou disponível. Não sei se pode disponibilizar meu e-mail, se quiser. Bom, tá, é só entrar na página de docentes da UFPR, que me acha lá também. E, bom, eu queria fazer propaganda, mas não dá mais tempo para o processo seletivo desse semestre, mas a gente já está encerrando aqui um processo seletivo do mestrado e doutorado, né? No caso, para os alunos que queiram tentar doutorado. Final do ano, fiquem de olho que sempre tem vagas aí e bolsa. Qualquer dúvida pode conversar comigo se quiser saber um pouco mais sobre as áreas que tem aqui também. Então. Legal, gente. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Foi excelente esse momento aqui com vocês. Muito esclarecedor, muito bacana mesmo. Estou muito satisfeito aí com esse momento, com essa oportunidade, pela disponibilidade de vocês. Tá? Um grande abraço e até a próxima oportunidade. E com isso, gente, a gente... Podem continuar aí, podem continuar mais um pouquinho. A gente, na verdade, está encerrando, né? Um evento híbrido. Esse momento foi... final, talvez foi o que a gente menos planejou, né? A gente começou com café, não vai dar para tomar um café agora, mas eu quero agradecer muito a participação de todos. E dessa vez eu vou começar pelo apoio, gente. O evento sem o apoio não ia acontecer do jeito que aconteceu. Então, muito obrigado a todos os colaboradores do apoio, a todos os integrantes aí da comissão organizadora, todos os envolvidos, todos os professores, todos os alunos. Gente, foi assim uma experiência maravilhosa. Eu estou muito satisfeito. Tenho certeza que todo mundo tirou proveito dessa rica oportunidade que a gente teve, tá bom? Então, eu finalizo abrindo o microfone aí para quem quiser falar um pouco mais. Dá um tchau, um abraço. Abraço, André, tudo tchau, bem? Abraço, Gisele, tudo de bom para vocês? A gente tem que falar também do coordenador. E parabéns, Luiz. Parabéns pelo evento, o Luiz. coordenador. Isso. Eu cheguei atrasada porque estava dando aula. Mas terminei mais cedo, mas já quase estava no final aí também, né? Já tava